pregos partíveis. Muito bom dia. Oi, o café estava fraquinho. Muito fraquinho. Quer ver agora? Muito bom dia. Oh, graças a Deus. Muito bom ouvir os irmãos desse povo falar assim com aquela voz que Deus nos deu, não é? Para louvarmos o nosso Deus. Estamos aqui exatamente com o propósito de louvar o nosso Deus, prestar este culto que é devido. Queremos estar aqui com alegria, no fundo do nosso coração, louvá-lo, bendizê-lo. Damos as boas-vindas àqueles que nos visitam. Quero realçar aqui duas visitas, o Tiago e a Anícia. É? Acertei, ok. Está bom, é difícil às vezes muito acertar. Eu, pelo menos, tenho dificuldade. Creio que o resto, os demais, já não são a primeira vez. Alguns, obrigado pela vida também da Tatiana, né, que já cá tem estado connosco. A irmã do nosso querido Souza, Ricardo Souza. É a Ana. Bem-vindo. Ele já está bem bom. Ok, graças a Deus. Eu sou uma fase bem difícil, mas graças a Deus está a recuperar. Aliás, nós temos tido aqui na nossa igreja várias pessoas, vários irmãos que têm passado por dificuldades de saúde e quero aqui realçar também, já agora, também nos foi pedido, a Olga Ferreira pede as orações também da igreja, porque ela tinha um tumor na cabeça adormecido e agora foi fazer mais um exame lá no Hospital São José e detectaram um outro tumor na cabeça, então vai fazer uma ressonância. Então ela diz que está confiante em Deus e nós queremos que sim, e vamos orar também porque ela continue com essa confiança. Vamos orar, ela pede as orações da igreja, nós vamos lembrar nas nossas orações, continuar a orar também com a nossa irmã Joaquina, que também está connosco. É sempre bom revê-la, não é? Passa aquelas fases muito difíceis, mas depois ela cá está connosco. Ok. São todos muito bem-vindos à casa do Senhor, nós estamos felizes, alegres. Vamos começar com a leitura de um salmo. Não, antes nós vamos ter uma palavra de oração. Eu pedi à nossa irmã Niceia. Está aqui no carro. Está bem. Parecido com o nome daqui da Anícia. Só tem o A antes e não tem o certo moleque. Ok. A nossa irmã Niceia vai nos dirigir uma palavra de oração. Oremos. Senhor Jesus, nós te damos graças, bendizemos o teu nome, o quanto o Senhor é bom. Nos convidamos o Senhor para estar no nosso meio, para estar neste culto presente. Muito obrigada, Senhor Deus, por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui como igreja em comunhão, adorando ao Senhor, aprendendo mais do Senhor. Obrigado por mais essa manhã, por todos os irmãos que estão presentes aqui, aos que estão em casa. Obrigado, Senhor Deus, pelo dom da vida, pelo dom da nossa saúde. Obrigado, Senhor Deus, porque todos os dias nós estamos aqui porque o Senhor nos deu a vida. Obrigado, Senhor Deus, pela nossa saúde, a todos os irmãos que estão presentes aqui. Entregamos em tuas mãos o culto de hoje, ao pastor Aldeir, a toda a equipe do Ministério de Louvor. Que o Senhor venha falar com cada um, ministrar palavras do alto e que nos faça ser transformados mais e mais semelhante ao Senhor. Muito obrigada, Senhor Deus, por essa manhã, pelo teu amor, pelo teu cuidado. E nós estamos alegres e felizes, porque nós estamos na casa do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. 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 Diz o versículo: alegrei-me quando vamos à casa do Senhor. Nós estamos alegres porque estamos na casa do Senhor. Nós vamos ler o Salmo 115. Os irmãos, não é o 115, não está aí? Então está aqui. Na minha não. Ok. Salmo 115. Diz assim então a palavra do Senhor no Salmo 115: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram,
Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e quantos nele, os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a eles os filhos dos homens. Deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Nós, porém, bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. O primeiro versículo também diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Nós glorifiquemos, então, o nosso Deus. Amém. E vamos então glorificar o nosso Deus. Vamos ficar em pé. E como questionava o Salmo, onde está o teu Deus? É bom que nós saibamos em quem nós temos firmado a nossa vida, em quem é o Deus em quem acreditamos. Não um Deus feito por mãos de homens, que tem ouvidos e não ouve, tem olhos e não vê, mas um Deus vivo. É sobre esse Deus que nós vamos cantar. Deus forte como Jeová, não há outro. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está o Deus de cada um de nós? Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor.
E nós queremos realmente louvá-lo e dizer: não há outro Deus como o nosso Deus. Não confiamos a nossa vida a Ele e entregamos. Lembrar: és incomparável, homens, maravilhoso, mulheres, és incomparável, homens, maravilhoso, mulheres. Só um lembrete para quando chegar ali aquela parte, nós fazermos ali o coro bonito. E é nesse Deus que nós queremos dizer, tal como o salmista, nós confiamos nele. É só nele em quem confiamos e por isso vivemos a cantar, mesmo que os dias sejam mais desafiantes, porque a nossa confiança está no soberano, está no Deus Altíssimo. E por isso mesmo nós vamos declarar isso mesmo com alegria e com convicção. Eu só confio no Senhor para tudo na minha vida. Eu só confio no Senhor para me ajudar. Eu só confio no Senhor, vivo a me agradar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio.
assim seja em todos nós e também quem nos assiste, que nós possamos confiar só no Senhor. E vamos terminar com um hino ao nosso Deus. Realmente, nós somos convocados para louvar ao Senhor, e se toda a criação, toda a obra revela a majestade e a criatividade do nosso Deus, nós que temos a oportunidade, que temos boca, que temos entendimento, é um privilégio, e não vamos desperdiçá-lo de poder louvar ao Deus maravilhoso, ao Deus soberano, ao Deus de toda a criação. Vamos coroá-lo, tal como toda a obra da sua criação ao nosso redor. Vamos então agora ouvir o que o Senhor tem para nós nesta manhã, através do seu servo pastoral. Graça e a paz, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. É uma felicidade estar novamente cá com os irmãos, a ministrar a palavra de Deus. E hoje temos um recado do nosso Pai que Ele venha falar aos nossos corações. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 5. O Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eu vou ler o texto é um pouco longo, e eu vou ler. Todos encontraram? Marcos, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim, ó: Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gesarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Versículo 5.
Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando, de longe, viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormenteis. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. Versículo 9. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque sois muitos. Versículo 10. Rogou-lhe encarecidamente que não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Versículo 18. Ao entrarem Jesus no barco, suplicavam-lhe que fora, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Senhor Jesus, ministra, Pai, a tua palavra aos nossos corações. Que teu Espírito Santo agora, ó Deus, me tome, que me use, ó Pai, mais desta manhã, ó Deus, para dar o teu recado para a tua igreja, a começar por mim, ó Pai. Então, em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor, ó Pai, nos ajude, tire de nós toda a distração e tudo aquilo que queira roubar, ó Pai, a tua mensagem aos nossos corações. No nome de Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, eu não sei se todos conhecem, mas no Brasil há um programa, Câmera Escondida. E é muito comum na internet, eu sempre assisto. E havia uma câmera escondida, onde há uma pessoa no elevador, e assim, lógico, é tudo armado, né? Lógico. E há uma pessoa no elevador, e quando a porta do elevador se fecha, o elevador, sacode, fica escuro, e aparece uma bonequinha, uma criança, na verdade, vestida de assombração, e entra no elevador. É muito engraçado, porque a gente sempre vê as reações das pessoas, né? Alguns choram, gritam, saem correndo, e assim, é uma criança mesmo bem assustadora. Aí uma vez nós estávamos a assistir essa Câmera Escondida, aí minha esposa até perguntou assim para mim: meu filho, se fosse tu, o que tu faria? Eu falei: eu sou crente, eu repreendia logo em nome de Jesus. Sai, Satanás, sai, capeta.
Ah, meu Deus, mas assim, às vezes, meus irmãos, né, nos deparamos e ficamos assustados com aquilo que o diabo, Satanás, faz na vida das pessoas. A condição que ela vive, como ela vive. Ao ler todo esse texto, eu vejo homens destroçados, não somente no seu exterior, mas o seu exterior e aquilo que o demônio, o diabo, fazia com que esses homens, aqui nesse evangelho fala de um homem, mas há 2 endemoniados, tudo que o diabo fazia com que ele se machucasse, como ele vivia, demonstra exatamente o seu interior e como ele estava por dentro, como estava o seu espírito. E, meus irmãos, é exatamente isso que o pecado faz em nós, e é exatamente isso que o pecado nos transforma. Ao ler esse texto, eu fico impressionado com a vida desse homem. Vivia excluído nos sepulcros da vida, se rasgava com pedras, andava nu, gritava. Eu fico imaginando a cena: sujeira, feridas, sangue. Uma cena horrível. Não sei se os irmãos conseguem perceber e tentar imaginar isso também. Como esse homem vivia. Sem dormir, ou dormir muito pouco, porque no versículo 5 fala que andava sempre, dia e noite, chamando entre os sepulcros, ferindo-se com pedras. E eu fico imaginar e falar assim: isso não é vida. E de fato, não é vida. Não é vida. Mas eu quero, hoje, nesta manhã, falar daquilo que Jesus faz na humanidade. Hoje eu quero, na verdade, eu não quero falar sobre demônio, não quero falar sobre o nosso inimigo. Hoje eu quero falar de Jesus, o libertador. Pois nós somos livres, nós somos libertos do pecado para adorá-lo. Somente Jesus, ele traz vida para aqueles que vivem em covas. Somente Jesus pode nos dar uma vida e vida em abundância. Sabe, para nós, esses homens, eles viviam verdadeiramente como zumbis. Verdadeiramente. Não sei quantos conhecem The Walking Dead. Eram zumbis. E é isso que as drogas hoje fazem com as pessoas. E eu falo de drogas lícitas e ilícitas. Eu falo também do álcool, eu falo também do pecado. Há pessoas que vivem em covas e o pecado nos afasta e nos exclui das pessoas. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de um dia ver, ou pelo menos assistir pelo YouTube, o que o crack faz com uma pessoa. Eles vivem como zumbis, são mortos-vivos. Mas às vezes nós estamos a pensar apenas nos de fora e esquecemos de olhar para dentro, porque é exatamente isso que o pecado faz conosco. Ele nos separa da convivência do irmão, da família. Há pessoas que preferem o pecado e viver uma vida de pecado, afastado de Deus, como mortos-vivos. E talvez não tenha nem essa aparência por fora tão horrenda, mas por dentro
estão arruinados e destroçados, porque é isso que o pecado faz. Meus irmãos, aqueles homens, eles viviam nos sepulcros da vida, num local imundo. E muitas vezes o pecado nos leva para vivermos também nesses locais imundos, que pode até ter uma aparência bela, como prostíbulos da vida. E nós estamos a nos esconder, a pensar que ninguém está olhando para nós. Mas Jesus conhece todas as coisas. Jesus sabe de todas as coisas. Meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Nós não devemos voltar para os túmulos que outrora nós vivíamos, de onde Jesus já nos tirou. Ele já nos libertou. Ele já nos ressuscitou. Ele já nos deu uma vida, e uma vida em abundância. E nós precisamos viver essa vida segundo os planos dele, e não segundo a nossa natureza caída. Precisamos ter cuidado para não voltarmos a cometermos e a fazermos aquelas coisas que outrora fazíamos. É fato que Jesus, ele traz vida. Isso é fato. Mas se você e se nós dermos lugar ao pecado, nós não conseguimos adorá-lo. Não conseguiremos adorá-lo com uma vida de pecado. Sabe, às vezes, até queremos adorar, até desejamos adorá-lo, mas ao mesmo tempo que algo nos puxa para adorá-lo, nós também podemos continuar a amar o pecado, os prazeres dessa vida vil e passageira. Não podemos servir a dois senhores. Quando queremos agradar dois senhores, não há três, tá, gente? Só há dois. Só há dois. Então, se nós quisermos e se desejarmos ser crentes, adoradores do Senhor nos dias pares do mês, e viver nos túmulos e nas covas da vida nos dias ímpares de cada mês, saibamos que estamos servindo apenas a um Senhor, que não é o Deus verdadeiro. Jesus sempre foi radical. Jesus sempre tratou as coisas do céu com radicalidade. Segunda coisa que eu quero falar para os irmãos: Jesus, ele traz liberdade para aqueles que estão presos em cadeias. Note, qual a solução da sociedade para aqueles homens? Vocês percebem? Olha só no versículo 3. Os homens, eles viviam nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-los. Então repare, a solução da sociedade, a sociedade não sabe lidar com as coisas do inimigo, com o pecado. A sociedade tenta isolar, excluir. A sociedade acorrenta, expulsa do convívio social, isola as pessoas.
Por quê? Porque não sabe lidar. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, Jesus, Ele não somente vai ao encontro como resolve o problema. Jesus, Ele vem e liberta aqueles que perderam a felicidade, aqueles que estão depressivos, aos que vivem em pecados e vícios. Nada, absolutamente nada, impede o poder de Deus para transformar o homem. Nem tempestades. Vocês lembram do que aconteceu durante a noite? Uma tempestade. Houve uma tempestade para impedir Jesus a chegar àquele homem. Mas Jesus vai. Jesus chega em um território gentil, um território pagão, mas o seu poder e a sua autoridade vai junto com ele. Porque ao contrário dos demônios que perdem os seus poderes em algumas regiões, como fala o próprio texto, está aqui, olha, não nos deixe sair do país, porque a atuação deles era naquele local. Jesus, ele tem poder e autoridade em todo lugar, porque ele é dono de tudo, e ele é dono de todos. O seu poder e autoridade o acompanha. O seu poder e autoridade vai junto para libertar o cativo. Jesus faz exatamente o contrário do que a sociedade faz. A sociedade isola, Jesus vai para perto. A sociedade exclui, deixa de falar e tenta amarrar. E Jesus faz o quê? Liberta. Jesus liberta. Jesus fala. Jesus olha nos olhos e fala com aquele endemoniado. Aí você pode dizer assim, não, mas Jesus estava a falar com o demônio, porque era o demônio que estava a falar com Jesus. Às vezes, meus irmãos, nós nos tornamos cegos e não conseguimos enxergar como Jesus enxerga. Jesus, em momento algum, eu tenho certeza que em momento algum, Jesus olhou o demônio naquele homem. Jesus olhou o propósito a qual aqueles homens foram criados. A imagem e semelhança dele. Jesus olhou tudo aquilo que planejou para a humanidade naquele homem. Porque os homens olham o exterior, mas Deus conhece. Deus não olha como o homem vê. Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus, o coração. Então Jesus, ele consegue ver o propósito ao qual o homem foi criado. Jesus consegue ver a luz de Deus naqueles homens. E é por isso que Jesus chega para libertá-lo. Chega para dar uma nova vida. Não há, meus irmãos, miséria nenhuma. Pode ser interior ou externa. Interna ou externa, o homem pode ver na miséria. Não há miséria capaz de parar o poder de Deus. Não há. Não importa quão destroçado esteja a nossa vida, por fora ou por dentro, ou como esses homens, por dentro e por fora, Jesus chega para nos dar uma nova vida e nos libertar. Amém? Esse homem estava possesso. No versículo 9, fala que Jesus pergunta o nome dele. E ele diz o quê? Legião. Legião porque nós somos muitos. Eu imagino que uma vida com capeta já deve ser difícil. Agora, uma vida com uma legião de capeta deve ser horrível. A Bíblia fala que esse homem, que esse demônio,
se intitulou como legião porque havia muitas. Talvez fazendo referência à legião romana, que havia algo em cada legião, algo em torno de 5 a 6 mil soldados. Talvez para mostrar para Jesus que nós somos fortes e poderosos e temíveis e indestrutíveis como uma legião romana. Porque quando o exército romano chegava em uma terra, o povo tremia. O exército romano chegou, eles são insuperáveis. E repito, não há demônio, não há absolutamente nada que possa resistir ao poder de Deus. Pode ser muito, pode ser poucos, nada é capaz de abarrar o propósito de Deus na minha vida ou na sua vida. Amém? A terceira coisa que eu quero falar para vocês é que Jesus, ele traz paz ao que estão a sofrer. Jesus, ele traz paz. Estás a sofrer? Saiba que Jesus, hoje, ele quer libertar a sua vida do tormento, da dor, das cadeias que nos aprisionam. Sabe, irmãos, ele dá vida, e só ele, só Jesus, é capaz de restituir aquilo que o diabo tomou da sua vida, da nossa vida. Somente Jesus é capaz de restituir aquilo que o diabo tentou roubar, matar e destruir. Ele veio e chegou até nós e nos oferece uma vida nova, uma vida em abundância. Só Ele é capaz de nos formar e nos transformar em uma nova criatura, que absolutamente nada lembra aquilo que nós fomos no passado, meus irmãos. Somente Jesus é capaz de fazer isso. Eu quero que vocês notem um detalhe. No versículo 15 diz assim, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. É isso que Jesus faz, nos torna nova criatura. As pessoas poderão até continuar a nos ver como uma característica que um dia nós fomos no passado. Essas pessoas, quando chegaram, viram aquele que era endemoniado. Eles poderão até falar e nos chamar daquilo que nós éramos. Mas a transformação de Deus na nossa vida, a cura de Deus em nossa vida, ela é completa no corpo, na alma e no espírito. Esse homem, ele estava sentado, ele estava vestido, ele estava em perfeito juízo. Exatamente o contrário é uma nova vida, nova criatura. É o que Deus tem para nós. Quer fazer tudo novo. Ele não pega remendo não, gente. Não remendo. É tudo novo. E o convite para nós hoje é para transformarmos tudo em nós. Tudo em nós precisa ser transformado pelo poder de Deus. E eu repito que é tudo. A metade não interessa para Deus. Um pouco não interessa para Deus. Um dia da semana não interessa para Deus. Ou é tudo, ou é nada. Precisamos mudar a nossa vida radicalmente. E Ele está aqui para fazer esse milagre da transformação em nós. Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes nós temos uma legião
pequenas coisas. Não precisa ser demônio, não. Mas nós temos muitas vezes uma legião de pequenas coisas que nos impede de adorar a Deus em espírito e em verdade. Sabe o que me impressiona nesse texto aqui? É porque, sabe qual é o pedido da legião? O que eles pedem para Jesus? Senhor, deixa eu ver aqueles porcos ali. Meu irmão, para Satanás, não há diferença nenhuma entre eu e o porco. Para Jesus há. Jesus ele veio e deu a vida por amor a nós. Mas para Satanás, eu e o porco é a mesma coisa. Ele não diferencia homem de animal, não, de coisa imunda. Pelo contrário, ele torna a nossa vida imunda. O pecado torna a nossa vida imunda. Faz com que a gente viva como porcos. Vocês lembram? Lucas capítulo 15, o filho pródigo. O pecado nos torna imundos. Mas Jesus liberta. Jesus sara o que precisa ser sarado, aquilo que precisa ser limpo, e faz a mudança completa na nossa vida. Agora, meus irmãos, eu preciso falar, para encerrar, sobre os porqueiros. Sabe aquelas pessoas que cuidavam do porco e os donos dos porcos que vieram depois e pediram para que Jesus saísse? Vai-te embora, eu não quero mais você aqui, você só me traz prejuízos. Às vezes nós estamos tão cegos quanto eles. Às vezes nós não conseguimos enxergar a beleza do ser humano na outra pessoa. Às vezes, sequer, estamos preocupados com o nosso próprio irmão. Os porqueiros não queriam Jesus naquela terra, porque Jesus havia trazido prejuízo aos seus negócios. Ou seja, Jesus, isso aqui é meu, eu não te entrego, saia daqui. Repito, meus irmãos, se não for tudo, não é nada. Às vezes nós estamos interessados, estamos apenas nos nossos próprios negócios. É o nosso eu, é aquilo que eu quero, é aquilo que eu busco, é aquilo que é meu. E nem tu, Jesus, pode tocar. Se um dia Jesus pedir, Jesus, se retira daqui, eu não quero mais. Meus irmãos, precisamos aprender a fazer essa autoavaliação. É muito fácil, muito fácil criticar os porqueiros, a cegueira deles. Eles ficaram mais impressionados com a transformação. Depois que eles viram aquele homem que tivera endemoniado, versículo 15, assentado, vestido em perfeito juízo, eles temeram. A sanidade daquele homem transformado, uma nova criatura, fez com que o povo temesse mais do que o próprio capeta. Sabe por quê? Porque ele estava distante, ele estava afastado, ele não estava mexendo comigo. E enquanto não mexer comigo, está tudo bem. Eu estou salvo, ele que vai para o inferno. Então, problema dele. Cada um com seus problemas.
E Jesus vem exatamente para dizer assim: olha, o problema teu é o meu problema. Isso é unidade. Precisamos, meus irmãos, demonstrar esse amor um para com os outros, nos importar uns com os outros e entregar absolutamente todas as coisas para Deus, porque senão Jesus continuará sendo aquele que me traz prejuízos. Eu vejo Jesus só como prejuízo. Jesus me tirou isso, me tirou aquilo, me tirou aquilo, me tirou aquilo. Mas na verdade, meus irmãos, Jesus, ele é o libertador. Ele está a te libertar disso e daquilo. E muitas vezes, os nossos porcos precisam morrer. Precisa morrer. Não há absolutamente nada que Jesus faça em nós que seja ruim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Eu quero, nesse momento, repetir 3 coisas. Jesus, e só Jesus, ele traz liberdade para aqueles que estão presos em cadeias. Somente Jesus, ele traz paz àqueles que estão a sofrer, aqueles que estão angustiados, atormentados, que querem destruir a sua vida. E somente Jesus traz vida para aqueles que vivem em covas. Mas para isso, precisamos deixar Jesus em nós. Precisamos convidar Jesus para viver em nós. E agora, para encerrar, meus irmãos, eu quero pedir à igreja, feche os seus olhos, vamos orar. Quero que a igreja feche os olhos. Ah, Senhor, não há ninguém como Tu, Senhor, que nos ama, que mesmo nos nossos defeitos, nas nossas falhas, no nosso egoísmo, o Senhor consegue ver, ó Pai, aquilo que nós fomos projetados, programados, planeados para ser, a Tua imagem e semelhança. Não importa, Deus, o quanto nós estejamos dilacerados, por dentro ou por fora, o Senhor vem para nos dar uma nova vida. Glória a Deus por isso. Senhor, que possamos entregar nas Tuas mãos, ó Pai, todo o nosso egoísmo, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que nos afasta de Ti. Não, Senhor, o Senhor não é o destruidor, és o nosso Senhor e Rei, o Salvador, o Libertador. Nos ajuda, Espírito Santo, a abandonar o nosso eu, nos ajude, Deus, a abandonar, ó Deus, aquilo que nos afasta de Ti, para que possamos, ó Pai, em liberdade, Te adorar, sem nenhum impedimento, adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Faz tudo novo em nós, Deus. Faz tudo novo em nós. Retira aquilo que precisa retirar. Nós entregamos, ó Pai, os nossos sonhos, os nossos talentos. Nós entregamos os nossos ministérios. Tudo, ó Pai, absolutamente tudo, ó Deus, nós entregamos a Ti, Senhor. Faz de novo. Ainda de olhos fechados, eu quero pedir para que a igreja continue a orar. Eu quero fazer um convite. Um convite para que nós possamos convidar Jesus para nos libertar daquilo que nos amarra, das nossas cadeias, dos nossos grilhões,
daquilo que nos impede, aquilo que nos atrai novamente para as covas, para os túmulos, para os lugares imundos. Este é um momento de arrependimento, mas é também um tempo de renovo. É um tempo de fazer tudo novo. Eu quero perguntar aqui a alguém que deseja renovar a aliança com Jesus. Não tenha vergonha, nem tenha medo. Há alguém aqui que deseja, quem sabe, talvez, de fato, agora, pela primeira vez, entregar a sua vida a Jesus e dizer: Senhor, me tira desse lugar. Me tira desses lugares. Talvez alguém aqui que se identifique com esse homem que está dilacerado, que se sente excluído. Agora eu quero fazer esse convite a você. Há alguém aqui entre nós que deseja que eu ore, que deseje viver uma vida nova? Ah, Espírito Santo de Deus, sabemos que estás aqui. Sonda, Pai, os nossos corações. Sonda, Pai. Vê se há algo em nós, algo que precisa ser abandonado. Quebra, Deus, todo grilhão. Quebra, ó Senhor, toda amarra, para que possamos, prostrados, te adorar. Em nome de Jesus. Há alguém aqui que deseja a oração? Obrigado, Jesus, pela tua palavra em nós. Obrigado, Jesus, porque nós sabemos, ó Pai, que essa palavra é viva, ela é eficaz, ela não volta só. Então, em nome de Jesus, ó Pai, que essa semente produza em nós, a começar por mim, ó Deus, muitos frutos, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. A nossa libertação realmente só acontece em Jesus Cristo. E é isso que nós queremos celebrar e também deixar este desafio, nós sermos libertos e nós levarmos esta mensagem de libertação aos outros. Vamos ficar em pé e vamos cantar isto mesmo. A verdade nos libertará, e é em Cristo e somente em Cristo nós seremos verdadeiramente livres. Libertação.
Enquanto isso, vamos fazer referência aos anúncios, aos aniversariantes, de referir que temos o nosso boletim lá atrás. Hoje de manhã houve um pequeno percalço, ele não chegou logo a tempo do início da escola dominical, mas agora já temos os boletins connosco que estão lá ao fundo, não onde estão os outros das semanas passadas. Aqui dentro temos vários anúncios, os aniversariantes, a escala dos trabalhos, a pastoral. Então convém que os irmãos possam levar para ter acesso a toda a informação, que nem toda é divulgada aqui à frente. Então, vamos começar por fazer referência aos aniversariantes. Esta semana temos, eu já vi a nossa irmã Jacinta, está aqui mesmo à frente. Jacinta Martinho, também a nossa irmã Mariana, que está ali, e a nossa irmã Joaquina Cristóvão do Brunheirinho. Eu não sei se esta semana que passou temos mais algum aniversariante aqui presente, penso que não. Nós somos gratos a Deus por estas vidas, que o Senhor ricamente possa continuar a abençoar. Em relação a anúncios, temos então, como o pastor Aldeia já mencionou, no próximo sábado, às 4h30, jovens, tem então a reunião de jovens, Ministério da Juventude, e também fazer referência, que já tínhamos falado na semana passada, a esta mesa redonda do projeto ABC, o que diz a ciência sobre os telemóveis das nossas crianças. É já esta semana, dia 25 de fevereiro, continuam a ser por Zoom e gratuito, mas carece de inscrição, portanto, é aceder às plataformas da Caminhar para poder fazer a inscrição e assistir então a esta mesa redonda. Vamos então agradecer pelas ofertas, pedir ao irmão Carlos, por favor, que o pudesse fazer. Pai, muito obrigado por mais uma vez estivemos na tua presença, maravilhosa estes tempos, Pai. Tu falaste connosco através da palavra, através do teu servo, Pai. Muito obrigado, Senhor, por este recado maravilhoso. Só em Ti há libertação, só em Ti há vida nova, Pai. Nós um dia damos perdidos também, mas o sangue de Jesus liberta. Tem poder, sim, acima de todas as coisas. Com esse sangue nós somos louvados e hoje estamos libertos. Estamos prontos, na marcha, para irmos ter com o nosso Salvador e Senhor de nossas vidas. Pai, obrigado, Senhor. Vê se há alguma coisa em nós ainda, Pai, está impedindo a nossa comunhão contigo, ó Pai. Por favor, Pai, em nome de Jesus, tira, Pai. Liberta. Se há aqui alguém, Pai, que está perdido, que está em confusão, Pai, liberta, Pai. Tu és o único que tens o poder para libertar, Pai. Já nos libertaste a nós, ó Pai. Nós hoje estamos salvos. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Pai, que foi feito e dito aqui. Seja para a honra e glória do Teu nome. Queremos também agradecer pelas ofertas, ó Pai. Ajuda a todos aqueles que contribuíram, Pai. Se algum não pôde contribuir, ajuda de igual modo, Pai. Ó Pai Santo, que estas ofertas sejam dirigidas por Ti, ó Pai. Ó Pai, para que elas possam produzir frutos. Muitos e muitos frutos ainda, Pai. Muito obrigado, Senhor. Entregue tudo no nome santo e filho amado de Deus. Amém. Nós estamos então a chegar ao fim do nosso culto, dentro ao pastor para nos dirigir na palavra de oração final, e assim estaremos a encerrar. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai, nós queremos nesta manhã, ó Pai, pedir a Deus as Tuas bênçãos sobre cada um de nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Queremos, ó Pai, interceder, ó Deus, pelos trabalhos das missões que acontecerão hoje à tarde, ó Deus. Queremos, ó Deus, pedir, ó Pai, que o Senhor manifeste-se, ó Deus, Tua presença, Tua graça, Teu amor, ó Pai, sobre a vida de cada um, ó Pai, nas missões de Brunheirinho, de Farinha Branca, de Tramaga, ó Deus, de Foz do Arrão, que já aconteceu. Em nome de Jesus, ó Pai, queremos, ó Deus, anunciar as boas novas, aquilo que traz libertação ao cativo. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, ó Pai. Nos dê uma semana abençoada, uma semana limpa, uma semana cheia de vitórias, ó Pai, para a glória do Teu nome. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja sempre nas nossas vidas, nas vidas dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos e de toda a nossa geração até que Tu venhas. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.